Hoje vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos e suas ideias e teorias. Antes de existir lei escrita, antes de existir tribunal, constituição, já havia pensadores tentando entender o que é justo ou injusto. E o mais fascinante é que essas ideias surgiram há mais de 2.500 anos e ainda influenciam o direito até hoje. Nesse vídeo você vai descobrir como os filósofos pré-socráticos pensavam sobre justiça e sobre a ordem do universo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir a marca de 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda para chegar lá. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Vamos começar pelo princípio. Os filósofos pré-socráticos são aqueles que vieram antes de Sócrates, ou seja, pensadores dos séculos 5 a 7 antes de Cristo. Eles não eram juristas, não eram advogados e não eram juízes. Eram pessoas que olhavam para o mundo e se perguntavam por que as coisas são como são. E essa pergunta, aparentemente simples, gerou um dos maiores legados intelectuais da humanidade. O ponto central do pensamento desses filósofos era o cosmos. Cosmos, para eles, não significava só o universo lá fora, com planetas e estrelas. Cosmos significava ordem, uma ordem profunda, racional, que governa todas as coisas. E a grande sacada desses pensadores foi perceber que se existe uma ordem no universo, essa ordem também deveria se refletir na vida humana, na convivência entre as pessoas e, consequentemente, nas normas que regulam essa convivência. Pense assim. Imagina que você olha para o sol e percebe que ele nasce todo dia no mesmo horário, segue o mesmo caminho no céu e se põe sempre no mesmo ponto no horizonte. Existe uma regularidade ali, uma ordem. Os pré-socráticos perguntavam ao que essa ordem se deve, e a resposta que eles buscavam era filosófica e não religiosa. Eles queriam entender a lógica por trás do mundo. Anaximandro foi um desses pensadores, e ele trouxe uma ideia que até hoje ecoa dentro do direito. Ele falava sobre o apeiron, que é o princípio ilimitado, indefinido, de onde tudo surge e para onde tudo retorna. Mas o que mais importa para nós é que ele introduziu a ideia de que as coisas existem dentro de uma ordem justa. Para ele, quando algo sai do equilíbrio, a própria natureza das coisas exige uma compensação. É como se o universo tivesse um mecanismo de correção embutido. Parece familiar? Pense nas sanções jurídicas. Quando alguém comete um ato ilícito, o direito prevê uma consequência, uma reparação, um reequilíbrio. A ideia de que a quebra da ordem existe uma resposta não nasceu com os legisladores modernos, ela já estava presente no pensamento de Anaximandro, séculos antes de Cristo. Heráclito é outro nome essencial. Ele ficou famoso pela frase de que tudo flui, de que nada é permanente. Mas o que ele ensinou vai muito além disso. Para Heráclito existe um logos, uma razão universal que governa todas as transformações do mundo. Tudo muda, mas a mudança segue uma lógica. E a justiça para ele era exatamente isso, a harmonia que emerge do conflito entre os opostos. Ele dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas, mas não no sentido de violência. Ele via no embate entre forças opostas a origem de toda a ordem. Pense um exemplo do cotidiano. Imagine que Tício e Mévio têm um conflito por causa de uma propriedade. Os dois reivindicam o mesmo terreno. Esse conflito, levado ao judiciário, resulta em uma decisão que define quem tem razão. Do embate surge a ordem. Para Heráclito, sem conflito não haveria necessidade de justiça. E é exatamente por isso que o direito existe, para mediar esses conflitos e restaurar a ordem.
Pitágoras trouxe uma contribuição diferente. Ele via no número a essência de todas as coisas. O universo era governado por proporções matemáticas, e essa ideia de proporção entrou fundo no conceito de justiça. Pense na balança da justiça, esse símbolo clássico que você vê nas faculdades de direito, nos tribunais e nas capas de livros jurídicos. A balança representa equilíbrio, proporção, é dar a cada um o que é seu na medida certa. Essa ideia de proporção da justiça tem raízes no pensamento pitagórico. Mais tarde, Aristóteles vai desenvolver isso de forma mais elaborada, mas a semente já estava nos pré-socráticos. Outro ponto que merece atenção é a distinção entre lei natural e lei humana. Os pré-socráticos já intuíam que existe algo acima das leis criadas pelos homens, uma espécie de ordem superior, racional, que as leis humanas deveriam refletir. Isso é o embrião do que chamamos hoje de justnaturalismo, a teoria de que existe um direito natural, anterior e superior ao direito positivo. Imagine que um cidadão chamado Semprônio vive em uma cidade onde o governante decreta que é permitido escravizar pessoas de um determinado grupo. Essa lei existe, ela está escrita e ela tem força coercitiva, mas ela contraria algo mais fundamental, uma ordem mais profunda, que diz que todo ser humano tem dignidade. Os pré-socráticos já apontavam para essa tensão entre a lei escrita e a ordem maior do cosmos. Essa tensão é o coração de muitos debates jurídicos até hoje. Pensa no debate sobre os direitos humanos. A ideia de que certos direitos existem independentemente de qualquer lei escrita vem exatamente dessa tradição filosófica que começou lá com os pré-socráticos. Quando um tribunal internacional condena um Estado por violar direitos humanos, ele está invocando, de certa forma, essa lógica do cosmos, essa ordem superior que deve ser respeitada. Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros a buscar uma ordem racional no universo, e essa busca gerou os conceitos de proporção, equilíbrio e harmonia, que até hoje fundamentam a ideia de justiça. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. No começo é normal sentir que o direito é complicado demais, que são muitos conceitos, muitos nomes, muita coisa ao mesmo tempo, mas o segredo é seguir em frente, um passo de cada vez. E o meu canal está aqui exatamente para isso. É para pessoas como você que eu estou aqui, trazendo conteúdo semana após semana. Você tem capacidade, não duvide disso, jamais duvide. E se esse conteúdo te ajuda, eu peço que compartilhe com alguém que também deveria conhecer o direito. Agora deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a estudar o direito, eu também me senti perdida. Era muita informação, muita coisa solta, parecia que faltava um fio que unisse tudo. Eu ficava decorando sem entender e isso é bem cansativo. Até que eu descobri que existe uma lógica no direito que poucos entendem e muitas vezes nem mesmo as faculdades sabem ensinar muito bem isso. Quando eu aprendi os assuntos mais importantes da base, tudo mudou. As peças começaram a se encaixar. E se você também se sente ainda assim, perdido, confuso, eu quero te dizer uma coisa. Isso não é falta de capacidade, é falta de base, e isso tem solução. O que acontece é que o nosso sistema nunca te ensinou o direito de verdade, nem na escola, e nem em muitos cursos por aí. Mas isso pode mudar. Eu criei o curso Primeiros Passos no Direito exatamente para isso, para te dar essa base de um jeito simples, claro, e que qualquer pessoa consegue entender. Quem tem essa base ganha clareza, confiança e para de depender de terceiros para entender seus próprios direitos. E olha, não saber o direito pode custar caro. Tem muita gente que se aproveita de quem não conhece os seus direitos. Contratos injustos, cobranças indevidas, decisões que passam por cima de você porque você não sabia que podia questionar. Se você quiser dar esse passo, o link está na descrição do vídeo. E você pode entrar no curso e testar por 7 dias. Se não for para você, basta pedir o reembolso. Agora,
Se esse ainda não for o momento de entrar no curso pelo motivo que for, tá tudo bem também. Aqui no canal tem muito conteúdo gratuito esperando por você. Se você assistir alguns vídeos por dia, em pouco tempo você vai notar uma diferença enorme na sua compreensão. E lembre-se que existem certos grupos por aí aos quais não interessa que o povo conheça o direito, porque uma pessoa que conhece os seus direitos não se deixa manipular. Então conhecer o direito é um ato de liberdade, é um ato de proteção, é pelo seu bem, é por você. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui uma lista de vídeos do canal para te ajudar a continuar nessa jornada. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada vídeo é um passo a mais no seu caminho. Até!